Imagina ter uma visão artística brilhante nas mãos, um roteiro teatral que tem aquele potencial real de mudar a vida de quem assiste, ou uma instalação visual totalmente inovadora. Ah, com a equipe toda engatilhada, o conceito da obra fechadinho. Exato. E aí, de repente, um recurso de R$ 300 mil simplesmente vai pelo ralo porque houve um erro na hora de marcar o enquadramento fiscal numa planilha de inscrição. Nossa, o sonho nem chega a subir no palco. Ele é esmagado ali mesmo no balcão da burocracia. Pois é, esse é o pior pesadelo na produção cultural. E é por isso que estamos aqui hoje. Esta nossa análise aprofundada faz parte do Destrinchando Editais. Este espaço contínuo é um oferecimento de Rodrigo Varanda. Ele é artista, produtor cultural e redator técnico, com uma experiência absurdamente sólida na elaboração e na aprovação de projetos em editais públicos. Sim, nas esferas municipal, estadual e também federal. Isso. E o Rodrigo também é o fundador do Varandaverso, que é uma engrenagem criativa focada em valorizar artistas independentes e comerciantes locais, sempre com o foco na autonomia e no fortalecimento de trajetórias reais. O grande objetivo do nosso mergulho hoje é facilitar a compreensão das regras, ajudando a classe artística a ter muito mais segurança na leitura, na escrita e na inscrição de projetos. Mas, antes de entrar de cabeça nesses detalhes críticos, temos o nosso aviso jurídico obrigatório. Fundamental, manda bala. Este conteúdo em áudio não substitui, em hipótese alguma, a leitura integral do edital oficial, certo? A fonte primária de todas as informações que vamos discutir aqui é a chamada pública Brasilidades e Futuros e o seu anexo técnico, o arquivo Regulamento sublinhado Brasilidades e Futuros sublinhado.pdf. O material oficial é sempre a bússola para qualquer decisão, e o link direto está aqui na descrição da nossa análise. Exatamente, o edital sempre manda. Bom, o nosso alvo hoje é gigante. Pela documentação, a escala é nacional. A meta da instituição é selecionar até 30 projetos, englobando artes visuais, artes cênicas e música. Pegando iniciativas das 5 regiões do Brasil, né? Sim, e a execução disso tudo vai rolar lá no Centro Cultural Futuros Arte e Tecnologia, no Rio de Janeiro. Isso entre agosto de 2026 e abril de 2027. O que me chamou muita atenção logo de cara foi o texto base do manifesto deles. A linguagem que eles usam é bem específica. Demais. Eles dizem que procuram brasilidades em estado de ebulição. Soa super poético, mas na prática da escrita de um projeto, o que seria essa ebulição? Então, essa é a espinha dorsal de toda a curadoria deles. Quando o texto fala em ebulição e diz que a arte é a matéria do futuro, a mensagem nas entrelinhas é uma exigência de hibridismo total. Tipo, cruzar fronteiras. Isso mesmo, não basta propor uma exposição tradicional com quadros pendurados ou uma peça de teatro naquele formato italiano clássico. Eles querem projetos que tensionem as tecnologias de hoje. Estamos falando de realidade virtual, inteligência artificial. Interatividade digital em tempo real. Só que tem um detalhe. Tudo isso precisa entrar em choque com a nossa ancestralidade, com a cultura popular brasileira e o sincretismo. É forçar um encontro estrutural entre o conhecimento analógico e o algoritmo. Exato. Imaginar novos futuros através da tecnologia, mas com a raiz muito bem fincada na nossa cultura. Só que, para sonhar tão alto assim sem que a estrutura colapse, é obrigatório dominar o orçamento do presente. Com certeza, o sonho esbarra no Excel. E aí a gente precisa abrir as planilhas do regulamento. Eles desenharam 3 linhas de seleção bem delimitadas, começando por artes visuais. Que tem exigências espaciais bem rígidas. Sim. O texto detalha a ocupação de 2 galerias diferentes no Centro Cultural. A Galeria 2, que é a maior, tem 199 metros quadrados e oferece um teto de R$300 mil para o projeto. Já a Galeria 3 é menor, com 96 metros quadrados, e o limite é de R$100 mil. Mas essa diferença de valor é só por causa do tamanho da sala? A metragem dita o tamanho do desafio físico e logístico, sim. Preencher quase 200 metros quadrados com uma obra imersiva exige muitos equipamentos caros,
projetores, servidores de mídia, cenografia de ponta, E recursos humanos, imagino. principalmente recursos humanos. Tem um fator de tempo aí que derruba muito o produtor desavisado. O regulamento exige que a exposição fique aberta ao público de 30 a 45 dias corridos. Peraí, uma pausa. 45 dias corridos de operação, de quarta a domingo. Exatamente. Então, aqueles R$ 300 mil não são só para pagar a construção da obra lá no ateliê. O dinheiro precisa cobrir a manutenção de um espaço funcionando por 1 mês e meio. Esse é o pulo do gato. A planilha orçamentária precisa prever o pagamento de técnicos para ligar e desligar a exposição todos os dias. Imagina que um óculos de realidade virtual dá pane no segundo fim de semana. Vai precisar de técnico de plantão. Tem que pagar técnico de plantão, tem que pagar a equipe inteira de monitoria que vai lidar com o fluxo de pessoas na galeria. No fim das contas, a produtora passa a administrar um pequeno museu durante 2 meses. Se o cálculo diário dessa folha de pagamento não for minucioso, o dinheiro acaba na metade do caminho. Nossa, é uma verdadeira maratona de gestão executiva. E fazendo a ponte agora para as artes cênicas, a lógica vira de cabeça para baixo. O financiamento chega a R$ 170 mil e a entrega obrigatória é uma temporada de 12 sessões para o público adulto ou infantil. É um período mais curto que a galeria, mas tem uma cláusula contratual ali no meio que é bem polêmica. Aquela da contrapartida corporativa? Isso. O edital tem patrocínio direto da Petrobras. E o regulamento dá o direito à empresa patrocinadora de solicitar até 2 apresentações adicionais exclusivas do espetáculo. E não para por aí. Tem mais? Sim, eles podem exigir que representantes da equipe técnica ou do elenco participem de eventos corporativos da companhia, presenciais ou digitais. Caramba! Ou seja, uma companhia de teatro independente ganha o prêmio público e do nada o elenco tem que fazer uma fala em um seminário para executivos. É a realidade dos grandes editais corporativos. O texto deixa bem claro que a produção não pode cobrar nenhum centavo de cachê extra por essas inserções institucionais. E quem paga a viagem? A Petrobras cobre os custos logísticos diretos: passagens, hospedagem, alimentação e alguma adaptação técnica. Mas o trabalho artístico já está embutido no prêmio inicial. Então, quem assina a direção e a produção precisa amarrar todos os contratos com a equipe já prevendo isso. Imagina fechar com uma pessoa para o elenco que tem a agenda totalmente lotada e não consegue viajar a serviço do patrocinador de última hora. O projeto inteiro entra em risco legal por quebra de contrato. Acordo de boca não existe nesse nível de financiamento. A disponibilidade tem que estar no papel, assinada, antes do primeiro ensaio acontecer. Fica nítido que produzir arte em alto nível virou sinônimo de excelência na gestão de contratos. E sobre a terceira linha de música, segue essa mesma intensidade. Em música, o escopo temporal é muito mais agudo. O teto cai para R$ 50 mil e a entrega é um show de no mínimo 1 hora. Só que a pegada estratégica é o formato. Eles pedem para integrar um festival, certo? O show selecionado vai fazer parte de um festival de música instrumental contemporânea que já acontece dentro do Centro Cultural. É buscar aquela mesma curadoria híbrida, fundindo estilos inusitados, para somar com o festival. Tem uma dúvida que corta essas 3 linhas e costuma gerar muita confusão na comunidade artística. O regulamento cita várias vezes a exigência de ineditismo. Lendo por cima, parece que a peça, o show ou a instalação visual tem que nascer do zero, nunca ter sido vista na vida. É assim que funciona? Essa é a maior casca de banana de quem lê editais com pressa. O ineditismo que eles cobram ali é estritamente geográfico, não é ineditismo de criação. Ah, entendi. O texto é bem lúcido sobre isso. A obra pode sim já ter circulado em festivais pelo interior do Brasil ou por outros estados. A única regra que não pode ser quebrada é a obra não pode ter sido apresentada ao público na cidade do Rio de Janeiro. Nossa, isso é um horizonte enorme. Quer dizer que uma iniciativa do Nordeste, do Sul, que já foi validada pelo público local, pode usar esse recurso robusto para entrar na vitrine da capital fluminense. Com certeza. É a chance de dar escala nacional para uma pesquisa que já tem força e que já passou pelos testes iniciais. Só que aqui a gente chega no campo minado da nossa análise. Porque tem um projeto genial,
Um cronograma impecável, elenco brilhante. Nada disso serve se o projeto for desclassificado no primeiro segundo da inscrição. A barreira burocrática inegociável. Pois é, o edital diz que só pessoa jurídica pode concorrer. E não basta ter um CNPJ qualquer, tem que ser sociedade anônima, limitada ou empresa individual. E esse CNPJ precisa estar ativo há pelo menos 1 ano, com o CNAE batendo certinho com a atividade cultural. Chegamos na maior armadilha fiscal do setor. Vamos cruzar o edital com a legislação tributária brasileira para entender o tamanho do buraco. A imensa maioria de quem produz arte de forma independente hoje trabalha como MEI, o microempreendedor individual. É o padrão, né? É fácil de abrir, o imposto mensal no DAS é baixinho, é o jeito mais rápido de emitir uma nota fiscal para liberar um cachê. Sim, é super prático para o dia a dia, mas a legislação nacional fixa um limite de faturamento bruto anual para o MEI, e esse teto hoje é de R$ 81 mil. R$ 81 mil para o ano todo. E as linhas de premiação pagam 300 mil e 170 mil. A conta choca de frente com a lei. Se um coletivo maravilhoso que opera como MEI se inscreve, passa na curadoria e ganha os R$ 300 mil da Galeria 2... Quando o patrocinador deposita a primeira parcela, o limite anual estoura na mesma hora. Estoura quase 4 vezes o valor permitido em um único dia. E o sistema da Receita Federal é implacável. Ele identifica a quebra do limite imediatamente. O MEI é desenquadrado de forma automática. É automático mesmo. Sim, e o pior é o efeito retroativo. A cobrança de impostos passa a incidir sobre todo o valor com alíquotas absurdamente maiores, somando juros e multas pela mudança forçada de regime fiscal. E no lado do edital, a instituição vai travar o pagamento ou desclassificar o projeto na checagem de documentos. Eles percebem que a empresa não tem capacidade financeira para receber o aporte. Exatamente. A falta de planejamento corporativo pune a inovação. Isso é brutal. Quer dizer que, para ter qualquer chance real de disputar esses tetos maiores, a inscrição precisa ser feita por uma estrutura maior, no mínimo uma microempresa, a famosa ME. Obrigatório. Migrar para ME sobe o teto de faturamento anual para R$ 360 mil. Evita o colapso financeiro ao receber o prêmio. Só que o peso da burocracia também multiplica. Exige contrato social na junta comercial. Exige emissão de NIRI, exige contratação de um escritório de contabilidade acompanhando tudo mês a mês, tem que escolher entre Simples Nacional ou lucro presumido. O imposto não é mais aquela taxinha fixa do MEI, ele vira uma porcentagem pesada em cima de cada nota emitida. Ou seja, na hora de fazer a planilha financeira da peça ou da exposição, quem faz a gestão precisa entender de contabilidade. Se planejar gastar os R$ 300 mil só com um cenário e luz, e esquecer de reservar os 15% ou 16% para os impostos da própria empresa... A empresa quebra, antes de estrear. Fica sem caixa. E a exigência não para nos impostos de nota fiscal. O regulamento puxa o freio de mão em outra área super tensa, que é a gestão de pessoas. Voltando para aquele exemplo da galeria funcionando por 45 dias corridos, o edital exige o cumprimento rígido das obrigações trabalhistas. E aí surge o terror da produção cultural, o E-Social. Nossa, sim. O E-Social centraliza toda a relação de trabalho para o governo federal. Acabou a era de pagar a equipe de montagem com dinheiro vivo no fim da madrugada. Isso é terminantemente proibido numa operação com recursos desse nível, certo? Totalmente. Qualquer pessoa prestando serviço tem que estar registrada e o vínculo precisa ser transmitido em tempo real para os servidores do governo. Para conseguir mandar esses dados, a produtora precisa de um certificado digital criptografado ou acessar via gov.br com conta prata ou ouro. E tem as normas de segurança também. Com certeza. Se o pessoal da iluminação vai subir em estrutura alta, tem que subir os laudos de medicina e segurança do trabalho lá no sistema. Se atrasar ou omitir qualquer envio, a multa do governo federal cai automaticamente no CNPJ. É fascinante e assustador. O rigor jurídico para montar uma peça de teatro hoje é o mesmo exigido no chão de fábrica de uma multinacional. O que nos leva ao próximo pilar do regulamento, a famosa Análise de Risco de Governança Corporativa. Que inclui a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Trazendo isso para o teatro, a LGPD transforma aquela tradicional lista de presença da porta, ou aquele caderno de e-mails da plateia, num risco jurídico gravíssimo. Um risco colossal.
Na visão da lei, a gestão de dados de uma peça teatral é igual à gestão de dados de um banco. A produção tem que provar que as pessoas consentiram de forma clara com o armazenamento das informações. E circula muito dado num projeto desses. Contratos com contas bancárias e CPFs de toda a equipe, as listas de convidados. E tem o agravante da acessibilidade. Ao organizar a reserva de cadeiras para pessoas com mobilidade reduzida, ou os fones de audiodescrição, a equipe coleta dados de saúde do público. Que pela legislação nacional são classificados como dados sensíveis, de altíssimo risco. Exato. Se vazar um pendrive com os pagamentos, ou se o envio de e-mails para os fãs mostrar o endereço de todo mundo sem querer, a multa pela LGPD pode bater em até 2% do faturamento da empresa, mais processos por danos morais. Por isso o edital tem um questionário obrigatório só sobre isso. E quem responde com amadorismo é desclassificado. Tem que apontar o encarregado de dados, mostrar manuais de privacidade internos. Juntando essa carga imensa de compliance fiscal e tecnológico com aquela exigência curatorial de ebulição das brasilidades, qual é o retrato que sobra do cenário cultural brasileiro hoje? O retrato mostra que o mercado exige uma excelência dupla. Uma pressão gigante por inovação estética nas obras e, ao mesmo tempo, uma maturidade institucional inabalável nos bastidores. A comissão julgadora não avalia só se o espetáculo emociona. Eles investigam se quem propõe tem capacidade de executar sem deixar passivos trabalhistas ou danos ambientais para trás. E a lógica de pontuação extra do edital foca muito nisso. Demais. Tem bônus de nota para propostas que apresentam mitigação de danos ambientais, tipo o destino correto dos resíduos do cenário, e tem uma pontuação substancial para diversidade. Projetos que comprovem que mais de 50% das lideranças e cargos-chave são pessoas negras, indígenas, quilombolas, mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, ou pessoas com deficiência, saem muito na frente. Também tem o fortalecimento de redes criativas, valorizando quem une múltiplos territórios do Brasil. Aquele conceito do gênio isolado que foca apenas no pincel ou na voz não se sustenta mais sozinho. Não mesmo. Dominar a técnica da arte é essencial, mas hoje é obrigatório dominar a planilha financeira e liderar equipes de forma inclusiva e segura. E diante dessa avalanche de regras, é supernatural sentir uma certa paralisia ou medo na hora de escrever o próprio projeto. Para quem acompanhou até aqui e sente que precisa de suporte técnico para revisar orçamentos ou entender essa estrutura fiscal antes de mandar a proposta para a banca, existe um caminho bem prático de apoio. O objetivo não é travar a criação, é criar planos seguros de execução. Exato. É muito simples. Basta acessar varandaverso.com e clicar no botão de WhatsApp lá na página. A pessoa recebe todas as instruções de como funciona para agendar uma ligação direta de alinhamento com Rodrigo Varanda. Esse contato permite identificar falhas no orçamento ou na documentação muito antes do clique final de inscrição. Às vezes, o que separa um medo de errar de uma inscrição confiante é justamente essa revisão estratégica profissional. E a gente tem um aviso bem animador sobre os nossos próximos passos. Sim, quando a audiência do canal chegar a 1.000 inscritos, a gente vai promover uma aula totalmente aberta e ao vivo. Mostrando na tela, na prática, como estruturar a planilha orçamentária cultural sem abrir essas brechas perigosas para os órgãos financiadores. O convite para acompanhar o projeto está feito. Vale lembrar que esta nossa conversa faz parte de uma série contínua que acompanha as oportunidades abertas do setor cultural. É um mapeamento constante. Sim. O material está todo disponível no perfil onde a escuta está acontecendo agora e em breve chegará nas principais plataformas de áudio do mercado. Fica o nosso agradecimento gigante por todo mundo que dedicou tempo a um tema tão espinhoso e vital para o fomento artístico nacional. E para fechar esse encontro de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Manda. Vendo que o sarrafo da burocracia para colocar um espetáculo independente de pé hoje é tão alto quanto o de uma instituição financeira, fica a dúvida: será que esse ecossistema não corre o risco silencioso de formatar demais a criatividade, sufocando as expressões artísticas mais cruas que ainda não dominam as engrenagens de um CNPJ corporativo? É uma reflexão que vai nortear o futuro da produção no Brasil. Até a nossa próxima análise. Até lá!